A gente vai pegar esse resultado que a gente conseguiu aqui no barquinho para estudar o quê? O lançamento horizontal. Olha só. O que seria o lançamento horizontal? É quando eu pego aqui, por exemplo, um objeto e chuto ele daqui, ó, de uma mesa, de uma parede ou de um nível que é elevado em relação ao chão. Tá? Aqui seria o chão. O que vai acontecer? Primeira coisa, ó, a gente tem que saber qual que seria a trajetória que esse cara vai seguir. Tá? Quando a bolinha aqui, ó, sair da plataforma, o que acontece? Ela vai ter essa velocidade, que seria a velocidade inicial dela, tá? E ela não se movimenta nem para cima nem para baixo antes de cair da plataforma aqui, tá? Então, a gente pode falar o seguinte, ó, que a velocidade nela na vertical é zero, ou seja, o VY aqui dela, tá? VY0 VY0 seria zero, ok? No instante que ela começa a cair já, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Vai ter a atuação da gravidade aqui? Vai. Para onde está atuando a aceleração da gravidade? Para baixo, né? Então aqui, ó, vai ter uma aceleração da gravidade. O que essa gravidade faz? Ela puxa os corpos para baixo, né? Então ela vai o quê? Influenciar nessa velocidade aqui, ó, tá? Então a trajetória que o objeto vai fazer aqui, ó, seria desse tipo aqui, tá bom? Vai ficar um pouquinho feio aqui, mas essa é a trajetória, tá? Trajetória que a gente fala o quê? Trajetória parabólica, tá? No caso aqui seria meia parábola, tá? Mas no Enem caiu exatamente isso aqui, ó. Não, nem perguntou qual que era a trajetória nem nada. Colocou qual que é a figura que representa melhor a trajetória seguida pelo objeto aqui, ó, no lançamento horizontal. Vocês vão ver lá, você fala, não é possível. É. Essa questão você faz em 5 segundos. É só olhar para a figura, não é possível, né? Tá? Então, essa trajetória aqui, ó. Só que a gente está interessado em mais coisas aqui, tá bom? Quais são essas coisas? Por exemplo, ó, se eu te der o valor da altura da plataforma, vou chamar aqui, ó, de alturona, Hzão, você calcular quanto tempo demora para cair. Além disso também, você poderia calcular aqui, ó, que a gente chama de alcance horizontal, ou simplesmente alcance. Tá? Então, a gente vai estudar esse movimento aqui, ó, como é que a gente faz para definir como é que é o tempo de queda, como é que é o alcance horizontal e tudo mais. Tá bom? Perguntas? Deixa eu ver. Lançamento horizontal só cai uma vez, então? Só. Como assim só cai uma vez? Não entendi a pergunta, não, Lucas. Ah, não. Se só caiu uma vez? Não. Caiu outras vezes também. Só que foi indiretamente. Não foi uma questão simplesmente só de lançamento horizontal, não, tá? Foi um pouquinho até mais complicado no caso. Faltou acento aqui no trajetória, né? Tá. Olha só, então. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, ó. A gente vai representar o vetor velocidade aqui, ó, do movimento, tá bom? Seria esse vetor aqui, ó. Lembra, o vetor velocidade é o quê? Sempre tangencial à trajetória, tá? Então, ó, nesse ponto aqui, ó, para onde está a velocidade? Tá apontado assim, ó. Deixa eu até colocar de retinho aqui, ó. A velocidade aqui, ó, tá apontada assim. Quando chegar aqui, ó, nesse ponto, por exemplo, a velocidade é o quê? Sempre tangente à trajetória. Então, eu vou colocar aqui, ó, alguns pontos, que a velocidade é o quê? Tangente. Vou colocar no finalzinho aqui também, ó. Tá? Então, o que eu estou representando aqui agora, ó, com vetores, é a velocidade vetorial que o corpo sofre aqui, tá? Aí, olha só, vamos pegar um ponto aqui, ó, para a gente analisar ele melhor. Nesse ponto aqui, comecinho, o que acontece? Eu tenho a velocidade aqui atuando, só que eu tenho também quem? A gravidade, né? A aceleração da gravidade aqui, ó, atuando sobre esse corpo nesse ponto aqui, ó, tá? Aí, se a gente for olhar aqui, esse movimento ele está acontecendo aqui em duas dimensões, tá bom? No que a gente chama de eixo X, né? E no eixo Y, tá? Eixo X e eixo Y aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer para analisar esse movimento? Se a gente for analisar ele assim, ó, por completos, vai ficar muito complicado. Tem jeito? Tem, só que a gente aprende só na faculdade, tá? A gente, então, para entender mais facilmente esse movimento, a gente vai o quê? Analisar o seguinte, ó.
É como se a bolinha estivesse indo para a direita e também o quê? Indo para baixo ao mesmo tempo. Ou seja, dois movimentos simultâneos perpendiculares entre si. Princípio de Galileu. Então, um movimento não vai influenciar no outro, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é o quê? Decompor essa velocidade, tá bom? Então, a gente vai ter uma velocidade que a gente chama de velocidade no eixo x, Vx, e a gente tem a velocidade onde também? No eixo y. A gente chama de Vy, tá bom? Então, ó, o que a gente fez aqui, ó? Movimento em duas dimensões, tá? Deixa eu escrever aqui, então, ó. Movimento em duas dimensões. Por quê? Para ficar mais fácil da gente analisar. Por que fica mais fácil da gente analisar? Olha só que louco. Vamos analisar o seguinte, ó, só no eixo x, tá? Lembrando, para onde que está atuando a gravidade? Para baixo, ok? Tem alguma aceleração aqui, ó, atuando para a direita? Não. Tem alguma aceleração atuando para a esquerda? Não. Então, se não tem aceleração na horizontal, o que eu posso falar da velocidade? Uai, que ela nem aumenta nem diminui. Logo, no eixo x, o que eu posso falar da velocidade? Que ela é constante. Olha que louco. Então, ó, fazer a primeira análise aqui, ó, no eixo x. No eixo x, a aceleração vale 0, ok? Não tem aceleração. O movimento é o quê, então? É como se fosse um MRU, só que a gente não chama de MRU, por quê? MRU é o quê? Movimento retilíneo uniforme, tá? Como não é retilíneo mais, é só movimento o quê? Uniforme, então seria MU, movimento uniforme, tá bom? Qual que era a única formulinha lá que você conhecia do movimento uniforme? Não era Deus vê tudo? Aqui você pode aplicar também? Pode. Por quê? Uai, velocidade é constante. Então, ó, no eixo x, a gente vai aplicar o quê? O Deus vê tudo. Para que serve esse Deus vê tudo? Uai, imagine que você soubesse aqui, ó, o tempo de queda, que é exatamente esse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui, ó, a gente chama de tempo de queda, tá bom? É o tempo que ele demora o quê? Até encostar no chão aqui, ó. Beleza? Essa velocidade aqui, ó, a gente não está analisando o eixo x, então seria quem? Vx, tá? E essa distância aqui seria o quê? Uai, essa distância aqui, ó, é exatamente o alcance que o objeto vai ter. Pronto. Então, ó, a gente escreve o seguinte, para não deixar D, né, para não confundir lá com os outros casos, a gente troca o seguinte, ó, esse Dzinho por alcance, tá? Então ficaria alcance é igual a Vx vezes o tempo Q. O que é tempo Q? Tempo de queda, tá? Então pronto. Então se eu quiser descobrir o alcance de um objeto, é só eu ver o quê? O alcance que ele vai ter, tá? Ou, por exemplo, ó, se eu quiser saber o alcance, se eu souber o Vx e o tempo de queda, eu acho lá bonitinho, tá? Geralmente o Vx é dado aqui, ó. O tempo de queda a gente ainda não sabe calcular não, tá? Mas essa foi a análise inicialmente aqui, só no eixo x, tá? Falta a análise aonde? No eixo y. Olha só que louco, no eixo y aqui, ó. No eixo y a gente tem aceleração? Tem. Por quê? A gente tem uma aceleração aqui, ó, da gravidade, né? Então, ó, a aceleração aqui no eixo y é a aceleração da gravidade. Logo, vai alterar a velocidade do corpo? Vai, porque essa é a função da velocidade, alterar a velocidade de um corpo, tá bom? Então, que movimento que seria aqui, ó? Seria movimento retilíneo uniformemente variado, né? Só que para não colocar retilíneo, porque a trajetória não é retilínea, a gente fala o quê? MUV, tá? Então, movimento uniformemente variado, tá? Aí tem que lembrar o seguinte, ó, das formulinhas e tudo mais, tá? Só que nesse caso aqui é bom. Por quê? Porque olha só, a gente vai ter usar basicamente duas formulinhas só, tá? Só que elas são, você tem que lembrar delas. A primeira é aquela lá, né? D é igual a V0T mais meio de AT2. E a gente tinha também o seguinte, ó, que V é igual a V0 mais aceleração vezes tempo, tá? Tinha uma outra ainda que era o quê? Do Torricelli. Só que olha só, mesmo assim, a gente vai reduzir essas formulinhas aqui, tá? Por quê? 99 questões, né? 99% das questões que caem, G vale quanto? 10, tá bom? E é na Terra. Então, filho, olha só que louco. Eu quero calcular aqui o seguinte, ó.
eu tenho a altura, eu quero calcular o tempo de queda, tá bom? Então, ó, no eixo y, o que eu posso falar aqui? Ó? Vou pegar essa primeira formulinha aqui, tá? Seguinte, então, ó. O que seria a distância aqui nesse caso? Por isso que a gente não vai colocar a mesma letrinha aqui, ó, porque a distância seria distância aqui, né? Só que são distâncias diferentes. Uma é a distância na horizontal e a outra é a distância na vertical aqui, ó. Tá bom? O que é a distância na vertical? É exatamente o quê? A altura, tá bom? Então ficaria, ó, h, que seria a distância aqui, ó. Aí, vamos lá. Esse V0 aqui, ó, é o V0 no eixo Y. No eixo Y, no instante inicial, quanto que vale a velocidade? Vale 0. Então, esse termo todo aqui, ó, ele vai desaparecer. Vai ficar meio de qual aceleração aqui, ó, que ele sofre? Na aceleração da gravidade? Vezes g, vezes o tempo ao quadrado. Acabou. Só que como é na Terra, e a aceleração da Terra vale quanto? 10, a gente pode falar que h é igual a 10 dividido por 2, 5. 5t2. Você já viu esse resultado aqui, ó, anteriormente. Onde que você viu esse resultado aqui, ó? Queda livre. Então, olha só como é que você pode fazer uma analogia. O movimento de queda aqui, ó, do corpo na vertical, somente na vertical, tá? É exatamente o quê? Comparável ao tempo do queda livre. Se você sabe a altura aqui, ó, você sabe calcular o tempo. H igual a 5t2. Tá bom? Então, ó, esse aqui é um dos resultados muito importantes aqui, ó. De onde que a gente tirou esse resultado? Analisando o movimento que separado em duas dimensões. Primeiro na horizontal e aonde depois na vertical, tá? Aí vou supor que você queira agora o seguinte, ó, calcular essa velocidade final aqui, tá? Que seria a velocidade, coloca aqui, ó, final. Como que você faria? Aí você usaria a segunda formulinha aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu faço um negócio aqui para não ficar muito avacalhado, que já tá um pouquinho avacalhado, né? Fazer assim. Jogar um pouquinho para cima. Para você calcular a velocidade final, deixa eu fazer um negocinho aqui. Você pode fazer o seguinte, ó. Tudo errado aqui. Você vai usar a segunda formulinha aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Sendo que V é quem? É no eixo Y. Então, ó, seria VY final é igual a velocidade inicial aqui, ó. No eixo Y também. Só que vale quanto? A partir do momento que ele começa a cair aqui, ó, a velocidade inicial dele é 0, tá? Porque ele estava parado inicialmente no eixo Y. Então aqui é 0 também. Seria 0 mais G vezes T. Tá? Ou seja, velocidade final aqui, ó, gravidade vezes tempo. Tá bom? Ou seja, até agora, o que é novo para você? A única coisa que é nova é que o movimento está acontecendo o quê? Simultaneamente, tanto para a direita quanto para baixo. Mas você já conhece o movimento uniforme com velocidade constante. Deus vê tudo. E você já conhece também o movimento de queda livre, que é o quê? Movimento acelerado. Aquele h igual a 5t2 para calcular lá se você sobe a altura e tudo mais. Tá bom? Então, esse é o resultado aqui, ó, do lançamento horizontal. Tá bom? Deixa eu ver. Perguntas? Fala, Thales. Professor, ali VY é igual a zero porque a bolinha, por exemplo, está em repouso, né? O VY no instante inicial aqui, ó, a partir do momento que eles caem, começa a cair aqui, Thales, ele estava parando antes, não é? Então, num trisquinho só de tempo aqui, ó, a gente considera ainda que a velocidade dele é o quê? Inicial é 0, sacou? Entendi. Só que, por exemplo, vamos supor que chega um exercício e fala, tô jogando uma bolinha de uma mesa, aí a bolinha vai descendo com uma velocidade, sei lá, 2 metros por segundo. Não, Essa seria a velocidade de X, né? é. Ah, exatamente, exatamente. Se falar isso, entendi. Então você fala assim, ó, chutei uma bola com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Com certeza é velocidade X, tá? Aí, porque ela ainda não tá indo de cima para baixo, de baixo para cima, né? Não, Porque se for na exatamente. vertical é de Y. Exatamente, tá? Então, ó, Entendi. vai cair como que pode cair para você? Pode cair com cálculos? Pode. Nós vamos fazer questões disso aqui, tá? Mas pode cair também o quê? Mais teórico, tá? Por exemplo, ó, ele fala o seguinte, ó, no eixo Y a velocidade varia. Vamos supor o seguinte, ó, ele pega 2 pontos aqui, ó. Não, ficou bem... Deixa eu apagar o negocinho. Dá o print aí. Quem é de print, né? Depois eu vou colocar o caderno de aula para vocês, tá? Então dá o print aí. Vou apagar isso aqui, ó. Trajetória aqui. Tá?
Vamos supor o seguinte, ó. Ele coloca aqui na figura. Aqui vale 5 metros por segundo e aqui vale 6 metros por segundo. Qual é o erro? Uai, o erro é exatamente falar o seguinte, ó. Como que essa velocidade aqui pode ser diferente da outra, sendo que o movimento é constante, tá bom? Então, ó, no eixo X, a velocidade é o quê? Cravada em 5 metros por segundo, se fosse aqui, tá? Você fala assim, ó, chutou a bola e a bola saiu com 5 metros por segundo. No eixo X, com certeza, ela sempre vai ter 5 metros por segundo. Por quê? Não tem aceleração nesse movimento no eixo X. Só tem aceleração onde? No eixo Y. Aí no eixo Y vai o quê? Vai aumentando gradualmente a velocidade, né? A cada 1 segundo aumenta 10 metros por segundo se for na Terra, tudo mais, tá bom? Então olha só. Dá o print aí de novo, né? Tudo mais. Porque o resultado disso aqui é extremamente importante, ó. O que você pode pensar é que o movimento de queda livre demora o mesmo tempo do lançamento horizontal. Se você deixar cair aqui, ó, vamos supor que aqui demorou 5 segundos para cair. Aqui também o quê? Demora os mesmos 5 segundos. Uai, por quê? Porque é da mesma altura. H não é igual a 5T2? Ou seja, se a altura é o mesmo, o tempo para dar o mesmo resultado tem que dar o quê? O mesmo também aqui, ó. Tá? Então, ó, das mesmas alturas, é o mesmo tempo de queda. Tá bom? Fala, Lucas. Mas aí depende do material também, porque tipo, tem até uma questão da prova, se eu não me engano, por exemplo, tem a resistência do ar, por exemplo, se for uma bolinha de aço e uma pena, por exemplo, vai ser tipo velocidade diferente, que vai tipo, demorar para cair mais, outra menos. É sempre sem resistência do ar, tá? Ah, tá. Entendi. Sem resistência do ar. É sempre assim, tá? Se falar que tem resistência do ar, aí já fica até mais fácil de responder, por quê? É igual você falou, a pena vai demorar muito mais para cair, porque ela sofre uma resistência do ar maior do que uma bolinha de aço, né, no caso. Tá? Mas esse movimento é sempre analisado sem a resistência do ar, tá bom? Então, olha só, pode cair uma questãozinha assim, ó. Olha só, a maldade, né? Ele coloca aqui, ó, uma bolinha de um lado, roxinha, colocar do outro lado, vermelhinha. Vamos supor que a roxinha ela é lançada aqui, ó, com 5 metros por segundo, enquanto que a vermelhinha é lançada com 1 metro por segundo. Ele fala, quem chega primeiro aqui, ó, no chão, no mesmo nível. Aí o que a galera pensa, né? Ah, não, esse cara aqui vai andar mais. Não, com certeza, eu concordo com você que ele vai ter um alcance muito maior. E a vermelhinha vai ter um alcance menor aqui, ó. Porém, eles não estão caindo da mesma altura, logo o tempo de queda deles é o quê? É igual, tá? Então, ó, tempo de queda é igual para os dois aqui, ó, tá? Então, é o seguinte, ó, é igual, acho que uma vez quando eu estava dando na aula no primeiro ano, né, eu até dei um caso que, olha só que louco, tá? É o seguinte, ó, dá um printzinho aí, que eu vou apagar isso aqui, ó. Então, o tempo nesse caso aqui, ó, é igual, tá? Imagina que tem um caçador. E ele, vamos supor que deixa eu colocar uma plataforma bonitinho. Tem um caçador e coloca uma arma aqui. Não vou saber desenhar uma arma direitinho, né? Mas aceita que dói menos. Tá? Tem a bazuca aqui, sei lá. Aí tem a árvore aqui, ó. Não, calma aí. Deixa eu colocar o macaquinho primeiro aqui, ó. Tem um galho aqui, bonitinho. Aí, sei lá, tem um animal aqui, tá? Geralmente, eu lembro que a questão era com macaquinho. Deixa eu colocar aqui uma árvorezinha, tá? Olha só. Aí, o caçador está mirando diretamente pro macaquinho, tá? Aí pergunta, primeira coisa, né? Se ele atirar assim, ele acertaria a cabeça do macaquinho aqui, ó? Sim ou não? Aí muita gente acha que sim, né? Que a bala vai o quê? Só reta, né? Não, filho. A bala, quando você atira ela, é um lançamento horizontal. Então ela vai o quê? Bater um pouquinho aqui mais para baixo, tá? Pode não acertar, pode acertar o macaquinho, mas com certeza não vai acertar exatamente onde que o cara apontou. Então o que tem que fazer? Apontar um pouquinho mais para cima, que aí a bala vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então se for mirar assim, ó, se ele mirar retinho, a bala já não acerta onde que ele mirou. Vai acertar um pouco mais abaixo.
Só que a questão foi além. A questão falou o seguinte, ó. No momento que o cara, o atirador, dispara a bala, o macaquinho se desprende do galho devido ao susto do barulho, né? Aí pergunta, onde que ele acerta então a bala? Onde que a bala vai acertar o macaquinho? Aí muita gente acha o seguinte, ó, a bala vai passar direto, então vai acertar aqui, ó. Só que tem que lembrar o seguinte, ó, que a bala e o macaquinho caem o quê? Eles caem juntos. Então, o tanto que o macaquinho andar para baixo é o tanto que a bala também vai o quê? Andar para baixo. Então vai acertar onde? Exatamente onde o atirador mirou. Sacou? Essa que era a treta da questão lá, tá? Dudu, Pois não. mas aí para considerar que os dois vão cair ao mesmo tempo, seria por causa da altura, né? Que seria igual. Exatamente. Eles vão sofrer o quê? A mesma aceleração da gravidade. Então eles vão dar o quê? O mesmo tanto para baixo. Então, como a altura é a mesma que eles estavam lá, né? O nível aqui, ó, era o mesmo, né? Então eles caem exatamente o quê? Juntinhos, tá? Tranquilo? Beleza. Então tá bom. Então olha só, vamos fazer algumas questões aqui, ó. Pra gente treinar esse negócio. Professor, eu tô Pois com não. muita dificuldade, tipo assim, eu olho a questão e eu fico perdidão, sabe? Qual forma que eu vou usar, como que eu vou começar a fazer. Ó, Kaique, tem questões realmente que aluno não vai conseguir fazer sozinho, não, tá? Ele tem que ver o professor fazendo primeiro, tá? Então, o que eu tento fazer aqui na aula é exatamente pegar essas questões que são mais complicadas e tentar fazer para vocês e decifrar elas, tá? Aí, a partir disso, tem que fazer o quê? Questões similares. Então, a apostila do Bernoulli ela é boa por causa disso, porque ela tem, primeiro, os exercícios, como é que é? De aprendizagem, né? São 5, varia até 8 lá. Depois tem os propostos. Eu aconselho você fazer o seguinte, então. Você vai estudar, você vai pegar a apostila lá. Ou você vai ver minha aula de novo, tá bom? Aí você vai lá ver como é que eu resolvi a questão e vai lá e tentar fazer o quê? Primeiro, os de aprendizagem, tá? Que são mais facinhos. É só para você começar o quê? Decorando mesmo. A formulinha ou o jeito de resolução. Sem falar que a apostila do Bernoulli também tem exercícios resolvidos, tá? Então tenta fazer assim, vai acompanhando. Mas olha só como é que você pode decifrar, então, aqui, ó, como você vai começar a resolver o exercício, por exemplo, de lançamento horizontal. Ó, dá o FMG aqui, ó. Ele fala que um corpo P é lançado horizontalmente de uma determinada altura. No mesmo instante, um corpo Q é solto em queda livre, a partir do repouso dessa mesma altura como mostra na figura. Então, ó, ele fala que a altura dos dois caras é igual. Então essas informações, Kaique, você já vai grifando aqui, ó, da mesma altura. Isso importa, né? Aqui, ó, mesma alturinha aqui. De cara, o que eu posso falar aqui do tempo de queda, então, Kaique? Responde aí pra nós. Vai ser igual? Exatamente, tá bom? Então, ó, se eu fosse resolver essa questão, quero fazer uma questão rápida. Eu já vou olhar o quê? As alternativas. A alternativa, gente, faz parte da questão. Você tem que utilizar a alternativa para resolver, senão você tá vacilando aí na sua vida, olha só. Então, vou supor o seguinte, eu não sei a resposta. Exatamente, eu não sei resolver exatamente a questão aqui, ó. Mas eu já tenho como que aumentar minhas chances de acertar. Lógico, você vai ter que fazer a questão lá sabendo a questão, né? Quais as questões já eliminaria aqui, ó? Uai. Ele vai perguntar aqui, ó, o tempo de queda e a velocidade do cara, quer ver, ó? Sejam VP e VQ os módulos da velocidade do corpo, dos corpos, né? P e Q. Imediatamente antes de tocarem o chão. ITP e TQ, os tempos despendidos por cada corpo nesse percurso, quais são eles, né? Respectivamente, aqui, ó. Desprezo e efeito de resistência do ar. Então, o que a gente pode afirmar aqui, ó? Uai, você não falou que o tempo aqui de queda é igual? Então, TP e TQ já são iguais. Então, você já vai eliminando aqui, ó. Você já tá em o quê? 50%, né? A Federal tinha só 4 alternativas, né? Mas já é um grande avanço aqui. Agora a gente vai decifrar o último caso aqui, ó, que é o quê? Analisar a velocidade. Vamos lá, ó. Seguinte. Você tem que tomar muito cuidado, porque o quê? Esse cara aqui, ó, inicialmente, ele é abandonado. Então, o que eu posso falar da velocidade inicial dele? É 0. Tá? E esse cara aqui, ó, eu posso falar que a velocidade dele inicial é 0? Se você falar isso, tem um probleminha aí. Por quê? Porque esse cara não está indo para a direita aqui, ó. Então ele tem velocidade aqui, ó, inicial para a direita, senão ele não vai para a direita aqui, tá? Então a velocidade x dele é diferente de 0.
eu posso falar sim que a velocidade y dele é 0, que é igualzinho a esse cara aqui, ó, tá? Beleza. Aí esses caras vão caindo. Antes de tocar ao chão, eles têm velocidade aqui, ó. Esse cara aqui aumentou a velocidade dele, belezinha. Esse cara aqui também, ó. Só que esse cara aqui, ó, vai aumentar a velocidade dele tanto no eixo Y, só que ele também já tinha o quê? A velocidade no eixo X. O que eu posso falar da velocidade no eixo X? Ela altera? Não, por quê? Ela é constante, não tem aceleração acontecendo na horizontal, tá bom? Então aqui, ó, esse Vx aqui, ó, é exatamente igual a esse aqui, né? Tá? Agora eu pergunto para vocês, uai, quem tem velocidade aqui, ó, maior? A bolinha P ou a bolinha Q? O que você tem que pensar aqui, ó? Quando ele pergunta quem tem velocidade maior, é velocidade vetorial, tá bom? Esse cara aqui, ó, só tem o Vy. Esse cara tem quem? O Vy e o Vx. Então, você não vai ter que somar aqui, ó, as velocidades desse cara para achar o resultante. Então, com certeza, esse cara aqui, ó, tem a velocidade de quê? Maior. Então, nesse caso, os tempos de queda são iguais, porém, Vp é maior que Vq. Entenderam? Tranquilo aqui? Simples, né? Tranquilo. Não é tão difícil não, tá? Mas vamos lá. Vamos para a próxima aí, então. Dá o print aí, tudo mais. Vamos fazer a questãozinha agora de conta, né? Pessoal, essa dava para fazer mais ou menos, tipo assim, pela lógica igual, o tempo de queda vai ser igual, mas como a primeira bolinha ela tem movimento para tipo um movimento para frente e um para baixo, dava para ir pela lógica que seria mais rápido? Com certeza, tá? Assim, se tivesse que calcular, dá para calcular, fazer um cálculo aqui e discutir ela, só que só pela lógica, né, que você fala aí, ó. Exatamente, né? É exatamente isso que aconteceu aqui, né? Tá? Então, não precisa explicar a questão 100%. Você tem que saber resolver ela de jeito que você acerte ela, né? Lógico. O Enem você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque eles vão colocar questões que vão ter duas respostas que estão praticamente corretas, o que altera o quê? A explicação dela. Então você tem que saber também a teoria. Não basta saber resolver simplesmente a questão, não, tá? Olha só, então. Vou fazer aqui, ó, para fechar. Seguinte. PUC São Paulo. O esquema apresenta uma correia que transporta minério lançando-o no recipiente R. Tá? A velocidade da correia é constante e a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, a velocidade da correia é constante, então esse negócio tem que sair grifando também. É assim que você começa. No Enem também é extremamente importante você grifar. Você não tem que ficar voltando o texto toda hora não, tá? Então G é igual a 10 e tudo mais. Para que todo o minério caia dentro do recipiente, a velocidade V da correia, dada em metros por segundo, deve satisfazer a seguinte desigualdade. Alguma dessas opções aqui, tá? Qual que é a treta aqui, ó? Você está fazendo aqui o transporte de minério lá em mineradores e tudo mais, né? O que pode acontecer? Você pode colocar uma velocidade tão alta na correia que pode cair aqui, ó, fora da bacia, né? Ou você pode colocar uma velocidade também o quê? Muito pequenininha aqui, ó, que ela cai fora da bacia aqui também. Então você tem aqui, ó, o intervalo de velocidade, que é isso que está falando aqui, ó, no qual você imprime a correia que vai fazer o minério cair dentro do recipiente, tá? Como que você faz isso, tá? Primeira coisa, ó, a coisa mais importante que eu até esqueci de falar na hora lá da teoria é... Vou colocar aqui, ó. Coisa mais importante. Em cinemática... O que é cinemática? Se pensar assim a fundo, é o poder de previsibilidade. É você saber se um corpo tem tal velocidade, saber onde que ele vai estar em qualquer tempo que você quiser. Então a coisa mais importante aqui, ó, em cinemática é o tempo, tá bom? Tempo, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó, numa questão de lançamento horizontal e tudo mais, é calcular o tempo, tá? O tempo aqui, ó, é o quê? É o movimento de queda livre. Aí você vai lembrar das formulinhas. Uai, o que você tem de informação aqui, ó? Você tem a altura, não é? Que vale 5 metros. Então é o seguinte, ó. Nesse caso é fácil. H é igual a 5T2. O H vale 5. Vai ficar 5 vezes T ao quadrado. Então, ó, vai dar quanto? Ó, 5 dividido por 5 dá 1.
Raiz de 1 é 1 mesmo. Então, ó, o tempo de queda é 1 segundo. É a coisa mais importante que você tem que achar aqui, tá? E daí? O que você tem que fazer agora com esse... Com esse tempo aí, ó? Uai, você vê o alcance. O alcance tem que ser o quê? Entre 1 e 4. Então, ó, o menor alcance do cara tem que ser o quê? De 1 metro, porque ele vai cair aqui dentro da bacia, né? E o maior alcance que ele pode ter é quanto? De 4 metros. Só que aí é o seguinte, ó. O alcance, como é que a gente olha o alcance? O alcance não é só na horizontal? Na horizontal, qual tipo de movimento que é então? Na horizontal, o movimento é uniforme. Deus vê tudo. Ah, professor, mas não tem que colocar alcance, ver... Não, filho. Isso aqui é só porque eu estou explicando a matéria, para não confundir vocês. Mas, na horizontal aqui, ó, já que você não vai fazer prova aberta, você não precisa... Até se fizesse prova aberta também, a letrinha que você vai usar lá, você pode usar, sei lá, quadradinho é igual ao triangulinho vezes tempo. Tá certo, não tá errado, não. Só que, né, não vou fazer assim, né? Vai colocar aqui, ó. Deus vê tudo, porque na horizontal, o movimento é com velocidade constante. Qual que é o menor alcance que você pode ter? 1 metro. Então você vai falar 1 metro igual a velocidade. Você sabe o tempo? Sim, que tempo que é esse aqui, ó? É o tempo de queda. Então daria quanto? 1 segundo. Então, ó, a menor velocidade que você pode ter é quanto? De 1 metro por segundo da correia, né? E qual que é a maior velocidade que você pode ter? É quando você tem o alcance máximo. Seria quanto? O alcance de 4 metros. Velocidade vezes tempo de queda que é quanto? 1 segundo. Então, a maior velocidade que você pode ter aqui na correia, que você pode imprimir a ela, é de 4 metros por segundo. Sacou? Então, pronto. Qual que é a resposta aqui, ó? É um intervalo de 1 metro até 4 metros por segundo. Resposta, letra D. Tranquilo? Fácil, difícil, mongoloide? Não, depois que você fez, eu vi que é fácil, né? Então você tem que colocar essas informações e perceber o que está acontecendo. Interpretar. Se você não interpretar, se achar que física é só formulinha, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai fazer ano que vem de novo aula de física. Tá? E qual que é o seu sonho? Desgarrar de aula de física. Né? Você não aguenta mais essa bosta aqui, não é? É ou não é? Então, ó, interpreta primeiro o que está acontecendo, volta na aula, dá uma lida lá, tá? Depois eu vou colocar o caderno de aula lá. O caderno de aula eu vou direcionando exatamente para isso, para você resolver a questão. Eu vou fazendo as perguntas mais objetivas, igual eu coloquei lá no barquinho. Quanto tempo o barco demora para atravessar? É só você olhar o quê? Olhe somente na vertical, tá? Nesse caso aqui, ó, quanto tempo demora para cair? Só depende da vertical. E pronto, acabou. Sacou? Então é isso que você tem que pensar na hora de fazer a questão. Fala, Nicolas, você ia perguntar aí? Pode deixar, professor, já. O que era aí? Não, mas fala aí que a galera às vezes quer saber. Quando você fala, filho, a galera para. É, porque eu ia perguntar se o 1 não se incluía, né? Porque coloca só maior não maior igual. Até que eu lembrei que o 1 é a borda. Exatamente. Então, bom, viu? É bom você perguntar assim, rapaz. Porque às vezes você faz as questões mais inteligentezinhas. Seguinte, é igual o Nicolas falou, né? Por que não pode ser 1 exatamente? Porque se for 1 exatamente aqui, né? Por que não é maior ou igual a 1 aqui, né? Ou menor? Se for 1, vai cair exatamente na bordinha. Aí vai cair para fora também, né? Se for 4 exatamente também, cai na bordinha aqui e pode cair para fora, tá? Então, o intervalo é entre 1 e 4, né? Não tem o igual aqui, não. Sacou? Tranquilo?